Minuto Agro, com Aline Araújo da Índigo e convidados especialistas no agronegócio. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Minuto Agro, Questionando o que Evoluímos, o podcast da Índigo. Eu sou Flávio Lamana, gerente de desenvolvimento de mercado da Índigo, e esse é o espaço para você ficar atualizado sobre o que acontece no agronegócio no Brasil e no mundo. No episódio de hoje, vamos falar sobre a importância da solubilização do fósforo para as lavouras, já que este é um dos macronutrientes essenciais para o desenvolvimento das plantas e esta é mais uma ferramenta para contribuir com esse processo. Antes de iniciarmos, eu queria me apresentar e responder à dúvida que com certeza nossos ouvintes devem estar tendo agora. De onde está a nossa querida anfitriã do Minuto Agro, Aline, não é mesmo? Vamos lá. Primeiramente, muito prazer, eu sou Flávio Lamana, gerente de desenvolvimento de mercado da Índigo e tive a honra de ser convidado para substituir a Aline, enquanto ela vai temporariamente nos deixar para assumir sua licença maternidade e iniciar a mais nova função, que é muito nobre, diga-se de passagem, a de ser mãe. Desejamos tudo de maravilhoso para você, Aline. Minuto Agro, questionando o que evoluímos, seu podcast da Índigo. No episódio de hoje, temos como convidado o professor Paulo Sérgio Pavinato, da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP, com sede em Piracicaba. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Minuto Agro, professor. Muito obrigado, Flávio. É um prazer estar aqui. Eu acho que compartilhar um pouco de conhecimento, eu acho que é muito importante nesses momentos aí para você, principalmente nesse assunto, né, que é um assunto bastante em voga no momento e que nos toma também um bom tempo de pesquisa durante boa parte da minha formação e agora na carreira docente como orientador de pós-graduação e de graduação. Muito bem. Bom, antes de entrarmos no assunto do episódio de hoje, você pode, por favor, nos contar a sua trajetória profissional e como ela se conecta com o tema da solubilização de fósforo? Bom, eu tenho formação em agronomia também, eu sou formado na UFSM no Rio Grande do Sul, Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Fiz o meu mestrado também em ciência do solo nessa mesma instituição e, posteriormente, fiz meu doutorado em agronomia e agricultura na Unesp, em Botucatu. Desde o meu mestrado, na verdade, eu já trabalhei com manejo de fósforo. E durante o meu doutorado eu já me especializei um pouco mais nessa pesquisa de entender um pouco a dinâmica do fósforo no solo. E posterior ao meu doutorado, né, como docente, 5 anos no Paraná e depois mais, hoje, 11 anos na Exalc, a gente já tem feito muita pesquisa sobre fósforo, tem tentado entender um pouco melhor, né, como esse elemento se comporta no solo e o que nós podemos fazer para melhorar essa eficiência, melhorar esse aproveitamento. Então, a minha convivência com o fósforo vem desde o meu sobrenome, né? Como o Pedro Pavinato já vem de origem da pesquisa em fósforo, então a gente acaba associando todas essas relações e é um elemento que realmente é fascinante o estudo dele, né? Porque ele é muito dinâmico, ele muda muito de situação para situação, de condição de solo para condição de solo, e isso acaba, né, nos instigando mais a buscar pesquisas e melhorar o aproveitamento desse elemento para a produção de maneira geral. Esse aspecto desse comportamento do fósforo no solo é bastante desafiador em algumas regiões, principalmente. Eu acho que a sua bagagem, né, pelo que você falou, vai nos ajudar bastante aqui a entender um pouco melhor sobre essa dinâmica do fósforo no solo e também sobre a solubilização, né, desse importante elemento aí para as plantas. E acho que agora, para a gente começar, gostaria que você elucidasse para nossos ouvintes qual a importância, então, né, do fósforo para o desenvolvimento das plantas e de que forma ele é encontrado no solo. Bom, primariamente, a gente tem fósforo no solo, né? Se qualquer solo, qualquer região do mundo, a gente vai encontrar fósforo. Muitas vezes, esse fósforo não está em formas disponíveis para a planta. Então, o grande desafio é nós deixarmos esse fósforo disponível para a planta. Por exemplo, né, nós temos solos brasileiros, solos nativos brasileiros, solos de cerrado, por exemplo, eles têm naturalmente 200, 250, 300 ppm de fósforo. Porém, menos de 1 ppm muitas vezes está disponível para a planta.
né? Então, é natural do fósforo, do solo, por quê? Porque as matérias, o material parental, né, material de formação do solo, ele tinha minerais que continham fósforo, nas apatitas, né? Essa é a origem do fósforo no solo. Outras regiões do mundo, por exemplo, que têm origens de diferentes materiais, elas acumulam mais fósforo. Por exemplo, se nós pegarmos as regiões desérticas do norte da África, do Oriente Médio, é natural termos altos índices de fósforo, porque são regiões sedimentares que a deposição desse material sedimentar, muitas vezes de origem de conchas, animais marinhos e tudo mais, ele deixou muito fósforo nesse solo. Então, são solos que normalmente não vão apresentar deficiência de fósforo, porque naturalmente são solos formados a partir de material parental rico em fósforo. Os solos das regiões tropicais, como os solos do Brasil, os solos de boa parte da África, né, principalmente abaixo do Saara, e parte da Oceania também, e Ásia, são solos que sofreram uma intemperização muito intensa, ou seja, nós não temos praticamente mais materiais primários, né, minerais primários, e o que temos, muitas vezes, é um material muito difícil não supre nutriente para a planta. Por exemplo, o quartzo. O quartzo é a formação da nossa fração areia do solo. Então, todo o material que intemperizou foi evoluindo, né, de mineral 2:1 para mineral 1:1, para, muitas vezes, no final, virar óxido. Óxido de ferro, óxido de alumínio, que são a nossa formação, principalmente da fração argila, né? Forma mineral 2:1, 1:1, óxidos. E esses óxidos têm uma capacidade enorme de retenção de fósforo, ou absorção. Então, esses óxidos vão acabar atuando, né, como um competidor com a planta pelo fósforo que você adiciona via adubação. Então, quando você faz uma fertilização da sua cultura, ou a planta pega esse fósforo que solubilizou em solução, ou a fração sólida do solo, que é a fração argila, a fração mais fina, vai competir por esse fósforo da solução. Então, ela vai tender a retirar esse fósforo da solução para se absorver, para se reter, né, com ligações fortes, ligações covalentes, esse fósforo na fração fina ou fração argila, que seria principalmente, predominantemente, de óxidos. Certo? Então, a grande competição que nós temos no solo é porque nossos solos, principalmente pensando nos solos mais argilosos, nós temos muito óxido. Solos mais arenosos, essa competição não é tão intensa. Então, muitas vezes a gente tem um manejo mais fácil do fósforo em solos arenosos, porque nós não temos muito óxido. Não tendo muito óxido, não tem tanta competição no solo, então esse fósforo que é adicionado via fertilizante ou via resíduo orgânico acaba ciclando mais fácil para a cultura e sendo aproveitado melhor pelas culturas. Em relação ao uso do fósforo, né, e as funções que o fósforo tem na planta, nós sabemos, né, que comparativamente entre fósforo, potássio e nitrogênio, a planta demanda muito mais potássio e nitrogênio do que fósforo. Mas o fósforo tem algumas funções vitais na planta, como, né, energia, ATP principalmente, e como formador de membrana celular, né, que é vital. Então, se a planta não absorver o mínimo necessário de fósforo, não vai haver a formação de novas células, não vai haver translocação de energia na planta e a planta não vai desenvolver adequadamente. Então, essas são as principais funções, né, que o fósforo tem na planta. Então, por isso, né, tentamos fazer um melhor manejo possível para deixar o fósforo na condição mínima necessária para que a planta consiga desenvolver adequadamente. E o fósforo realmente tem baixa mobilidade no solo, né? A gente costuma dizer que o sistema radicular vai até o fósforo, ao invés do fósforo ir até o sistema radicular. Isso confere, né, professor? Exato. Principalmente, né, a gente fala muito que a difusão é a forma de chegada do fósforo até a raiz, mas a difusão é a pequenas distâncias. E muitas vezes a distância de difusão no solo é de 1 centímetro ou menos por ano. Então, não adianta você aplicar fósforo longe da planta e querer que a planta pegue esse fósforo, porque ela não vai pegar esse fósforo se a planta não chegar até ele. Então, você ter fósforo disponível no solo numa condição adequada para que o sistema radicular acesse fósforo é importante. Né? Se fala muito em manejo, né? Manejo, aplicação superficial, por exemplo, de fósforo. Né? Muitas fazendas, né? Hoje, muitos produtores estão fazendo essa prática. Né? É uma prática, obviamente, de forma logística, ela facilita a atividade do produtor, mas é uma prática que, no curto prazo, diminui a eficiência de uso do fósforo pela cultura, porque aquele fertilizante que você adicionou no ano, ele vai perder eficiência sim.
Não, se você jogar um fósforo localizado no fundo do sulco, aquele fertilizante vai ser mais acessado pela planta do que o fósforo que você joga a lanço, né, em área superficial. Então, o desafio nosso é você manter essa eficiência de uso do fósforo, mas também temos que pensar na logística do produtor, né? Se o produtor demora um pouco mais para semear via aplicação do fertilizante na semeadura e perde uma chuva no ciclo, né, imaginando o cerrado, que não chove no inverno, você perde muita produção. Então, não é o fósforo que vai limitar, vai ser a água. Então, a gente entende do lado do produtor, né, que por logística deve fazer, né, pode fazer esse fósforo superficial. Mas, pensando na eficiência direta do fertilizante, é pior você aplicar o fósforo superficial, sim. E pensando numa planta, né, que se desenvolve num ambiente com uma limitação ou baixa disponibilidade de fósforo, né, quais são as consequências, quais são os prejuízos que o produtor pode enfrentar numa situação dessa? Essa é uma pergunta muito boa, viu? Porque a gente tem acompanhado muitos experimentos sobre isso e nós temos visto respostas fantásticas quando a planta está bem nutrida em situação de estresse. Então, o estresse para fósforo, tanto o estresse por falta de água, como o estresse, por exemplo, por calor. Nós temos visto resultados de pesquisa mostrando que a planta bem nutrida em fósforo, ela resiste mais ao calor também. Ela suporta mais temperaturas mais, né, variações de temperatura mais extremas. Um experimento que a gente conduziu já de longo prazo no Paraná mostrou claramente que nós tivemos 3 anos de avaliação de ciclo com milho, né, aplicando fósforo via fosfato natural e fosfato solúvel e ou não aplicando fósforo, e 2 anos de ciclo, né, chovendo bem, produção boa, inclusive no controle, né, sem aplicação de fósforo, estava com uma produção razoavelmente boa. 3º ano, deu uma seca severa no verão, né, 40, 45 dias sem chuva, em janeiro, ali até metade de fevereiro, e ali sim eu vi que a resposta da planta a fósforo ela é fantástica quando a planta está bem nutrida, porque a planta estava já em fase de florescimento. Nós inclusive, estávamos desistindo do experimento porque estava perdendo. Voltou a chover regularmente, onde se estava suprindo fósforo via adubação, nós conseguimos colher 5,6 e 5,8 toneladas de milho por hectare. A área que não foi fósforo, produzimos 2,5 toneladas por hectare. Então, ali ficou bem claro para nós, né, qual é o potencial da planta em resistir a esses períodos de falta de chuva quando não está bem adequada, né, ou quando está bem suprida com fósforo. Então, se os teores internos da planta estão bem adequados, a planta consegue ter um recover, né, uma recuperação muito mais rápida e consegue ter uma garantia de produtividade muito maior. Então, isso vale, obviamente, não só para o nosso experimento, isso vale para muitas condições do Brasil aí que a gente tem veranicos, né? Se a sua planta está bem nutrida em fósforo, ela consegue ter uma recuperação muito mais rápida após a volta das chuvas e consegue, então, produzir ainda razoavelmente bem nessas situações de estresse. Então, fica claro para nós que o fósforo tem uma participação direta nessa recuperação, principalmente por causa da translocação da energia, por causa da formação, obviamente, de novas células e tecidos na planta, formação celular. Não, com certeza um elemento muito importante aí para garantir o sucesso das lavouras, né? E hoje em dia a gente tem ouvido falar muito em solubilizadores, né? Solubilização de fósforo, solubilização de potássio. Esses solubilizadores, assim, o que realmente são e se realmente trazem benefícios para as lavouras. Certo. Na verdade, Flávio, isso aí é um dilema que a gente tem vivido há alguns anos, né? Já faz mais de 10 anos que tem aparecido produtos com potencial de solubilização de fósforo. Já surgiu muito produto picareta no mercado, essa é a verdade. Mas hoje nós estamos com, principalmente, micro-organismos, né? Esses micro-organismos têm um potencial enorme de ajudar a planta a explorar o solo. Então, nem todos esses produtos se comprovam como solubilizadores de fosfato, mas eles atuam muito mais como bioativadores ou bioestimulantes de planta. Se os micro-organismos ajudam a planta a estimular o crescimento radicular, essa é uma resposta fantástica da planta, porque ela vai conseguir explorar maior volume de solo e, consequentemente, vai buscar mais nutrientes, né? Não só fósforo, buscar água, buscar NPK e micros e assim por diante. Então, a maioria dos micro-organismos que a gente conhece, né, que tem potencial de solubilização,
ou potencial, né, como bioestimulante, eles ajudam a planta. Alguns se destacam mais como potenciais biossolubizadores, por exemplo, né, o gênero Bacillus, o gênero Pseudomonas, porque eles, pelo menos em laboratório, eles provaram que fontes menos solúveis de fósforo ele ajuda a solubilizar. No campo, não é tão fácil provar isso, né, porque muitas vezes a mensuração dessas respostas é difícil. Mas o que eu falo sempre é, se a planta está respondendo, então, ótimo, use-o, né? Porque a resposta nossa é planta. Nossa resposta é, aumentou mais crescimento vegetativo e, consequentemente, melhorou a produtividade, ótimo, está dando resposta, certo? Então, tem surgido bastante produtos, né? Tem várias empresas com produtos no mercado que eles vendem muitas vezes com essa ideia de solubilizador de fosfato. Nem todos, né, atuam diretamente como solubilizadores de fosfato, mas são estimulantes de planta. Então, se estimulam o sistema radicular, consequentemente, eles vão ajudar a absorver fósforo também. E quais seriam as principais formas que o fósforo estaria indisponível no solo para as plantas? Seria ligado ao alumínio, ferro, cálcio, ligado à matéria orgânica? E como que esses solubilizadores podem ajudar a disponibilizar mais desse fósforo para as plantas? Bom, daquela proporção que a gente falou lá atrás, né, de ter um monte de fósforo, a maioria do fósforo que está no solo em forma indisponível está ligado principalmente à fração argila, a óxido de ferro, o alumínio, principalmente também a caulinita, pode se ligar a alguma coisa, e uma parte disso pode ser ligado, sim, a frações orgânicas ou estar fazendo parte de compostos orgânicos que estão decompondo no solo, né, restos de plantas e assim por diante. Tanto a planta como os micro-organismos têm potencial de mudar o pH do meio, através da excreção de H+, né? Ou modificar o ambiente com excreção de ácidos orgânicos ou enzimas, né? Então, essas são as principais atuações que tanto a planta, tanto a própria raiz da planta, como os micro-organismos conseguem fazer. Então, se você excretar compostos orgânicos, esses compostos orgânicos vão tender a competir com o fósforo no solo. Então, vai tender a deixar mais fósforo para a solução. Enzimas vão degradar principalmente fósforo em formas orgânicas. Então, fosfatases, citases são enzimas que atuam diretamente em fósforo ligado a carbono, degradando ou quebrando essa ligação do fosfato ligado a carbono e liberando esse fósforo para a solução. Então, são formas ativas que micro-organismos e plantas atuam no solo para melhorar a exploração do solo. Esses, né, potenciais solubilizadores, muitas vezes eles fazem isso também. Eles mudam o pH, eles excretam compostos orgânicos, eles excretam enzimas que vão, né, diretamente atuar na solubilização de fontes inorgânicas e orgânicas de fósforo no solo. Não é tão fácil assim tirar formas indisponíveis de fósforo, por exemplo, essas formas de fósforo ligadas a ferro e alumínio. Essas formas eu realmente, né, não tenho muita certeza se esses micro-organismos conseguem fazer essa solubilização de formas, né, inorgânicas de fósforo com tanta intensidade assim como, né, algumas empresas, né, ou produtos vendem a ideia. Mas o que eu digo sempre é, se o produto promove crescimento radicular, ele ajuda a absorver fósforo, não digo que de formas indisponíveis, mas de absorver fósforo mais distante da onde a planta normalmente iria explorar e, consequentemente, a planta absorve mais fósforo. Então, de forma indireta, você consegue melhorar a ciclagem desse fósforo, porque a planta vai absorver mais, o resíduo cultural que vai ficar vai servir para o próximo ciclo, e assim sucessivamente você vai mantendo mais fósforo em formas orgânicas. Então, produto milagroso a gente não conhece ainda, né? Aquele produto que vai lá e arranca o fósforo do ferro e do alumínio. Acho que é muito difícil isso. Isso aí é uma série de manejos que a gente tem que adotar para conseguir melhorar a exploração desse fósforo menos disponível, né? Então, não é o produto milagroso que vai fazer isso, não é só o produto solubilizador que vai fazer isso. O que você faz com o seu solo na parte de melhorar a matéria orgânica, principalmente, né? Aumentar a matéria orgânica do solo, você ciclar mais nutrientes, você ter mais palhada para micro-organismos se desenvolver naquele ambiente, tudo isso aí vai favorecer para ciclar mais fósforo. Então, o manejo que você faz no seu solo é que vai dar a resposta realmente da produção, né? E isso não depende só do fósforo, depende dos outros elementos também. Mas o que você faz de bom para o fósforo, normalmente vai beneficiar a planta de maneira geral, né?
na absorção de água, na absorção de outros nutrientes também. Então, é bem complexa essa pergunta, né? Você tem que fazer, tudo que você faz de bom para o seu solo vai melhorar, obviamente, para a planta. E o que você faz de bom para a planta, né, vai ajudar a buscar mais elementos no solo. Acho que temos que associar tudo isso. Com certeza, um assunto bem interessante. Professor, você comentou sobre fósforo ligado a alumínio e ferro, ou na argila, fósforo ligado à matéria orgânica, e com relação àquela fração insolúvel dos fertilizantes, esses solubilizadores têm um potencial de atuar aí também? Na verdade, existem produtos, né, comerciais chamados insolúveis, acidulados, e produtos de menor solubilidade. Os produtos acidulados, imaginando aí MAP, Super-Trip, Super Simples e tudo mais, a quantidade dele que é insolúvel é mínima, é praticamente zero. Normalmente são fosfatos ligados a cálcio ou ligados a amônio, e entrando em contato com a água do solo, ele solubiliza praticamente 100%. Agora, fosfatos naturais, por exemplo, ou parcialmente acidulados. Nós temos uma boa fração do fósforo que está ligado a cálcio de forma bem forte, né? Normalmente fosfato tricálcico, que chama. Esse tipo de ligação não é tão fácil de quebrar, e normalmente depende de mudança de pH do meio, depende de uma série de fatores. Nós avaliamos micro-organismos, tanto comerciais como de estirpe selecionados em laboratório, que têm potencial, sim, de solubilizar esses fosfatos, pelo menos em laboratório. Então, esses micro-organismos têm potencial, sim, de quebrar. Quebrar fósforo ligado a alumínio ou ferro no solo, aí já é um desafio um pouco maior, porque quando você tem o fosfato estável, com ligação covalente com ferro e com alumínio no solo, o tipo de ligação que se forma ali é uma ligação bastante estável. Então, eu não digo que não seja possível, mas não vai ser só a atuação direta do micro-organismo que vai conseguir fazer isso. Então, você vai ter que melhorar pH, você vai ter que melhorar a condição de desenvolvimento ali, né, pensando em material orgânico, a gente falou ali recentemente, né, pensando em biológico, né, ter mais vida no solo para que consiga explorar esse material e, de alguma forma, consiga, né, promover uma mudança no ambiente que quebre essa ligação do fosfato com o ferro. Mas eu digo que é um grande desafio. A maioria dos nossos solos, aí, a gente fez muitos estudos sobre isso, né, a maioria dos solos brasileiros tem acúmulo de fósforo em alta proporção, né? Só um exemplo, né? Pegando um cerrado aí, um solo com 60%, a gente observou que antes, né, cerrado nativo tinha 350 ppm. Após 30 anos de cultivo, estava com 850 ppm. E desses 850, 90% ou mais era fósforo não disponível, e a grande maioria ligada a óxido de ferro e óxido de alumínio no solo. Então, é um desafio, né? A gente sabe que chegar a 100% de eficiência de uso do fósforo é muito difícil, mas a gente tem que fazer o melhor manejo possível para minimizar essa adsorção. E todas as práticas de manejo que a gente faz, né, calagem, melhoramento da matéria orgânica, né, rotação de culturas, colocar culturas de cobertura que tenham um potencial de crescer muita raiz, né, ter um volume de raiz grande, é importantíssimo para esse processo, para melhorar o sistema e estabilizar né, ainda melhorar mais o sistema de produção. Professor, você já comentou algo sobre, mas você poderia falar um pouco mais sobre o modo de ação dos micro-organismos solubilizadores de fósforo e seu reflexo na produtividade das lavouras? Bom, a principal atuação dos micro-organismos é mudar o ambiente radicular, o ambiente da rizosfera. Então, imaginando uma raiz aqui, ó, em volta dessa raiz, uns 2 a 3 milímetros em volta da raiz, a planta consegue mudar, bem como o micro-organismo consegue mudar aquele ambiente, baixando ou subindo o pH, né, excretando compostos orgânicos, excretando enzimas que vão quebrar esse fósforo, muitas vezes ligado a material orgânico. O que os micro-organismos fazem, né, a grande maioria tem sistemas de atuação diferentes. Uns são inibidores de etileno, outros são excreto mais ácido indolacético, que vão estimular o crescimento radicular, e tudo isso aí vai beneficiar, então, o desenvolvimento da planta. Então, se a planta cresce mais, né, por isso que eu falei de bioestimulantes, né, eles são bioestimuladores da planta. Se a planta cresce mais raiz, consequentemente, ela vai buscar mais fósforo em outras regiões do solo. Então, a grande atuação dos micro-organismos é em estimular a planta, fazer com que a planta vá em busca dos seus nutrientes, né, de água e dos seus nutrientes.
Então, a principal atuação do micro-organismo que a gente vê até hoje, né? Eu desconheço um micro-organismo que seja capaz de ter uma ação direta de solubilização no solo. A ação deles é muito mais indireta de promover o crescimento da planta, a raiz principalmente, né? E ir em busca de mais nutrientes. Ok. Bom, estamos chegando ao final do nosso episódio de hoje, mas gostaria de fazer uma última pergunta. Em linhas gerais, de que forma a solubilização de fósforo pode contribuir para o aumento da produtividade e rentabilidade das lavouras? Bom, eu vejo que os potenciais solubilizadores que estão surgindo no mercado, eu acho que temos muito para evoluir ainda nessa linha. Eles devem evoluir muito mais para baixar o custo do que para elevar a produtividade, né? Hoje, o que nós fazemos numa recomendação adequada é produzir já o potencial máximo, muitas vezes, da cultura. O que nós podemos fazer com o tempo é economizar com fertilizante. Então, para fósforo, por exemplo, os dados que a gente tem atualmente são de eficiência média de 50% nas culturas de maneira geral no Brasil. Se nós subirmos essa eficiência para 80%, 90%, já é um ganho enorme que você vai baixar em custo de fertilizante, certo? Então, eu vejo que a evolução desses produtos, aí, principalmente os biológicos, tendem a melhorar o ambiente para explorar, né, os nutrientes do solo, e com isso você pode economizar em fertilizante, né? Se hoje, por exemplo, nós adicionamos 80 pontos de fósforo para produzir soja, mas nós sabemos que a nossa soja leva 40, 45 pontos de fósforo embora, né, de P2O5. Então, nós podemos, né, no futuro, quem sabe, baixar para 40, 50 pontos de fósforo, né, no uso da adubação da soja e produzir o mesmo que estamos produzindo hoje. Então, a tendência, né, eu acredito que seja você tentar melhorar cada vez mais a sua eficiência. Você, né, não digo que deve reduzir a dose de fosfato no momento de aplicar um produto supostamente solubilizador, mas ao longo do tempo, conforme você vai melhorando o seu sistema de produção, sim, você tende a trabalhar mais com a chamada reposição, ou seja, trabalhar com a adição do que você vai levar embora via colheita. Então, chegar próximo a 100% de eficiência. Então, esse eu acho que é o sonho de todo mundo, né? O pessoal que pesquisa isso, né? Buscar chegar a 80%, 90% de eficiência de uso do fósforo. Esse que eu acho que é o ideal. Então, eu vejo que as linhas estão evoluindo para isso. Não, com certeza. Melhorar a eficiência do que a gente já usa é bom, mas se a gente puder chegar um dia e conseguir recomendar a redução, entregando para o produtor a possibilidade de economia, seria realmente muito bom. Bom, esse foi nosso episódio de hoje do Minuto Agro. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado a você, ouvinte, por nos acompanhar até aqui e obrigado pela participação, professor Paulo Sérgio. Nossa conversa foi realmente ótima. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Este episódio teve produção e colaboração técnica de roteiro e de pauta do super time de comunicação da Índigo. Nos siga em todas as plataformas digitais para não perder nenhum episódio. Terminamos aqui mais um podcast Minuto Agro. Esperamos você no próximo. Abraço. Você ouviu Minuto Agro. É questionando que evoluímos. Seu podcast da Índigo. Ouça em todas as plataformas digitais.